pro estágio para pegar o Wi-Fi. Ah, que bom. Que bom, gente, eu estou muito preocupado com quem está com estágio, trabalho, quando a gente voltar às aulas presenciais, como é que vocês vão ficar? Vocês têm horário flexível? Como é que é isso aí? Porque quando voltar a aula presencial, vocês vão ter que estar disponíveis No meu caso, metade do dia, né? no meu caso tá mais tranquilo, porque normalmente eu venho de tarde pro estágio, ele tem essa flexibilidade. Eu tô Sim. vindo de manhã mais por conta do Wi-Fi. Eu penso particularmente, da minha parte, que por mais que a gente retorne a ter encontros presenciais, eu vou precisar continuar transmitindo as aulas, eu vou precisar continuar gravando. Eu não sei como é que eu vou fazer, eu deixar um celular grudado aqui no meu rosto, igual o Silvio Santos com aquele microfone dele aqui, né? Procurar usar um suporte, alguma coisa assim, para poder a gente ter as aulas gravadas. Não sei como é que isso vai funcionar, para que alguns alunos não sejam prejudicados. E assim, a gente ter um prazo para que os alunos se ajeitem, vamos dizer assim, ajeitem a vida, né? Até o fim do semestre, se o presencial voltar assim pelo meio do semestre. Mas falam, falam em março, né? Falam em março. O que quer dizer março? É que o nosso semestre letivo agora acaba em fevereiro, né? Daqui a 3 meses, que é o fim desse período letivo. Março é o início do outro. Então, já falam que em março pode ser que a gente retorne ao ensino presencial ou semipresencial, né? Alternando uma semana em casa, uma semana no remoto, uma semana no presencial. Então, não sei como é que vai ser. Quem levantou a mão e abaixou? Foi eu, professor, porque eu pensei que poderia voltar agora ainda, nesse semestre. Aí eu já fiquei com medo. Então, tem turmas, não de arquitetura, que já estão retornando, tá? Por exemplo, eu sei que a turma de calouros de engenharia civil, da disciplina da professora Cristina Badini, resolveu, a turma decidiu que as aulas dessa disciplina serão presenciais. Mas como é que isso foi feito? A turma e a professora conversaram, a professora percebeu que os alunos estavam assim muito ansiosos para se encontrar, e a professora conversou com o coordenador do curso, o coordenador conversou com os alunos, então foi feito um acerto das aulas acontecerem no auditório, para poder ter um espaçamento mais correto entre os alunos, né? Do que na sala de aula, em que eles costumam ficar muito apertados. E aí, eu sei que as aulas já estão acontecendo. Eu estive com eles segunda-feira à noite, conversei com a turma, me apresentei, dei as boas-vindas em nome da coordenação de curso de arquitetura, e eles parecem que estão muito satisfeitos de estarem no presencial. Eles têm aquela cara de medrosos e curiosos, né? Aquela cara de calouro. Oi, Carol. Eu lembro da Carol quando era caloura, gente. Oi, Carol. Tanto tempo já, né, professor? É, Engraçado, eu tinha uma aversão a essa aula digital e tal, eu achava que ia ser péssimo. Mas eu vejo hoje como às vezes facilita muito, porque, principalmente na minha situação, o senhor sabe, eu tenho os três aqui, e aí tem dias que eu não sim, tenho como sair. Essa sim. semana as crianças estavam doentes, é mais complicado. E aí eu não estou perdendo a aula, eu estou conseguindo acompanhar. Nem todos os trabalhos eu consigo fazer, mas eu consigo pelo Sim. menos assistir às aulas. Várias Aham. coisas que eu tenho que resolver com as crianças hoje eu consigo resolver. Eu já assisti sua aula indo levar minha filha no colégio, buscando no colégio. Uhum. Indo para cima e para baixo, eu consigo fazer mais coisas com essa aula assim remota, porque eu levo a aula para onde eu precisar ir. Eu vou sentir muito na hora de voltar, sinceramente, porque agora eu estou conseguindo fazer as coisas. Eu sei como é que é.
A gente sabe, vocês sabem que uma situação como essa nunca é uma situação ideal, né? Está longe de ser uma situação ideal, porque como é que a gente tem que considerar que a gente está numa sala de aula? Pode baixar a mão, Carol. A gente tem que considerar que a aula gravada devia ser para sempre. Pois é. Só que aí a gente ter que acessar a aparelhagem, gravar, depois fazer o upload disso. É um tempinho, por mais que. Não, professor, mas é tão rápido você fazer o download, depois o upload. Acho que é muito milênio. E Por mais que professor, seja muito a rápido aula fazer isso, cara, toma um tempo. Porque eu estou dando aula 4 vezes por semana. Quando acaba uma semana, já são 4 aulas para fazer upload. Fala, Professor, Jé. então, só uma dica. Com relação a gente tem o Instagram da turma, né? Não sei se todas as turmas têm, mas a maioria tem. E lá pelo Instagram você tem a possibilidade de fazer live. E quando termina a live, você tem a possibilidade de postar essa live. Então, é muito mais rápido. Só isso aí mesmo. Não sei. Não sei. Aí eu. Bora lá. Ultimamente eu tô querendo ter acesso ao mínimo de contas possíveis, sabe? Eu já fui aquele cara que tem várias contas em várias redes e vive postando e domina tudo que pode e tá antenado em tudo. E hoje eu tô procurando reduzir ao mínimo que eu consigo dominar, justamente porque tem isso que a Carol falou, tem a família, tem outras coisas que eu tenho que cuidar ao mesmo tempo e eu preciso garantir, enfim, agora ainda tem coordenação e eu tenho que finalizar minha tese. Gente, bora fazer a chamada. Mas é uma ideia boa, Clara. Uma ideia boa. Cadê? Não abriu o dia 24 aqui? Na semana passada, o que foi a nossa aula? A gente conversou sobre avaliação, né? E a gente conversou também sobre a resenha. Foi isso? Não, professor, o senhor só sorteou os temas. Não seria resenha, seria o artigo final, o senhor falou a respeito também. Na aula passada, então, a gente não conversou sobre a resenha. Foi na aula anterior que eu conversei sobre a resenha. Vocês tinham tido dúvidas sobre a resenha. E eu falei sobre a Ah, tá. metodologia que a gente usou de resenha. Sim. Foi, professor, você falou isso na aula passada. E aí, isso ficou de mandar um exemplo de um aluno seu, e aí não mandou. Fiquei no aguardo, você não mandou. Me manda um WhatsApp, Roberta, sobre isso. Tá bem. Tá bom? Bora lá. Ana Carolina está presente, Ana Clara presente, Ana Paula presente, né? Ângela presente, Antônio Vitor presente, Beatriz presente. Tô aqui, presente. Camila presente, Elisa presente, Emanuele Emília. Presente. Emanuele Campos. Fabrício presente, Fauzi. Oi. Emanuele Campos presente. Fauzi está aí? Flaviane presente. Giovana. Presente. Giovana Druta. Erivelto Gabriel. Jenny Fernanda. Presente. Jéssica presente. Karen. Karina, Catrina. Eu tô aqui. As famosas Presente aqui. KKK. Olha, não pode não. Karina e Catrine, tá aí?
Catherine também tá, só que não dá pra ela ligar o microfone. Ah, tá. Ela tá comendo? Ela tá fazendo o almoço, professor. Tá, tá bom. Luana Cavalcante, Presente. Luana Saraiva. Eu lembro que tinha Presente. uma Luana. Ah, tem duas. Luísa, Presente. Matheus presente, Rafaela, Presente. Roberta presente, Stephanie, Ingrid presente. Presente, professor. Stephanie, Ingrid, tá. Então, Fauser e Velton e Stephanie não estão presentes, certo? Beleza. Beleza, eu trouxe um pequeno documentário sobre o Le Corbusier, tá? Ah, eu quero saber, vocês leram o texto sobre engenharia e arquitetura no século XIX? Eu devia ter perguntado no WhatsApp. Eu acho que vocês nem se lembram desse texto. Quer ver? Alguém leu o texto? Tô dizendo, ninguém leu, ninguém se lembra do texto que eu mandei. Hum. O senhor Foi colocou no assim. WhatsApp, professor? Não, Eu eu tinha realmente não colocado lembrava desse texto. no cigarro, tá? Como é que foi? Quando eu pedi a resenha, eu mandei esse texto e pedi, façam a resenha desse texto. Aí vocês disseram, professor, e aquele texto do Summerson, que o senhor tinha pedido para a gente ler? O senhor não quer que faça a resenha dele? Porque a gente já estava lendo. Aí eu disse sim, verdade, porque a gente ia trabalhar esse texto na próxima aula. Aí vocês fizeram a resenha do Summerson e não do texto, que eu acho que é do Peves, né? Sobre arquitetura e engenharia no século XIX. Então esse texto ficou guardado para ser o próximo que a gente usaria. Só que como eu não verifiquei se vocês estavam lendo ele para hoje, eu também não posso cobrá-lo hoje. Senão eu vou ficar aqui falando sozinho sobre o texto. Tá? Então não adianta a gente fazer isso. Eu preciso de um texto lido para poder a gente desenvolver a aula. Então, já esperando por isso, eu trouxe um documentário sobre o Le Corbusier. Tá? Na semana passada, a gente havia falado rapidamente, na leitura do texto do Summerson, no desenvolvimento do texto do Summerson, que o Le Corbusier, ele tanto estudou com o Peter Behrens, na Alemanha, quanto estudou com o Auguste Perret, na França, né? Então, talvez essa tenha sido uma das raízes mais fortes do Corbusier em relação ao uso do concreto, ao uso do aço na arquitetura dele, embora ele tenha sido um gênio mais do concreto, né? Mas as raízes dele, o contato dele com a arquitetura proto-moderna do Behrens e do Perret levaram o Corbusier a desenvolver uma arquitetura muito própria, né? E levaram Corbusier a se tornar uma espécie de mago da arquitetura, vamos dizer assim, tá? E uma espécie de guru da arquitetura em quem todos se espelhavam,
ou em quem muitos se espelharam durante décadas, tá? De todos os países do mundo. Muitas pessoas se espelhavam nas obras do Corbusier e consideraram os escritos do Le Corbusier como fundamentais na produção arquitetônica, tá? Na reflexão e na produção sobre a arquitetura. Então, eu trouxe aqui um pequeno documentário sobre ele, é um documentário de 40 e poucos minutos, tá? E eu quero que a gente assista e comente um pouco no final. Pode abrir. Tá. Só dá um play aqui. Le Corbusier is no more. Here in his former studio, his life's work is assembled. He made no concession at the outset of his career and was frustrated during the war years. So Le Corbusier waited until he was almost 60 to realize the important conceptions which he had evolved in his youth. In numerous books and articles, he repeatedly expressed his tastes and beliefs, and he made his point so firmly that up to the moment of his death in 1965, when he was almost 80, Le Corbusier remained the center of heated controversies. He was born in Switzerland in 1887, the year when the Eiffel Tower was built, under the name of Charles-Édouard Jeanneret. His first experience of art was as decoration. He found no satisfaction in that and looked to other fields for discoveries. The mosques of Turkey first taught him to understand the molding of interior space.
He spent 3 weeks on the Acropolis, studying its proportions. He was never to forget it. In 1917, he settled in Paris. Reacting against Cubism, which seemed to him too decorative, Le Corbusier created with the painter aux enfants the style known as Purism. He was fascinated by the researches of those artists and architects who were liberating space. He was not yet producing work of his own, but he knew how to look. He was convinced and then set about convincing others. He founded a review called L'Esprit Nouveau, a new spirit. He had found a new enthusiasm. He gave himself a new name, Le Corbusier. The architect. He was fascinated by his own time and its new technical possibilities. He wrote, "To want to fly like a bird was to misconceive the problem. The right way to go about it was to invent a flying machine without thinking about anything except pure mechanics." Let's shut our eyes to everything else and face the problem of designing a machine to live in. And he came up with the solution of making buildings out of a series of standardized elements which could be combined in different ways. The basis was a concrete framework. Interior walls, which had no supporting function, could then be placed at will, while doors, windows, closets, all prefabricated, could be equally freely disposed. It was a foretaste of modern production methods. But how were Le Corbusier's ideas received by society? In 1925, despite opposition, he used these methods in building 51 small houses near Bordeaux. But their unfamiliar look caused the occupants to alter them. Le Corbusier's only comment was, "Life is always right." From that time on, untreated concrete became the hallmark of his architecture. There is no mistaking the overthrow of classical aesthetic principles. But the new plastic language simply grew out of new technical possibilities. Buildings on piles. Free facades. Swiss Students' Dormitory, Paris University. Architectural Promenade. Salvation Army Hostel, Paris, constructed 1929 to 1931. Free plan.
Brazilian students' dormitory, Paris University, constructed 1957 to 1959. Sunbreakers. Roof Terrace, Marseille apartment block, constructed 1947 to 1952. The purest expression of Le Corbusier's theories, his most enjoyable architectural promenade, is the Villa Savoie at Poissy in the suburbs of Paris, built in 1929.
Today, the Villa Savoie is one of France's historic monuments. On the other side of the world, in India, and towards the end of his life in 1954, Le Corbusier gave a brilliant illustration of his theory of sunbreakers in the Mill Owners Building at Ahmedabad, completed in 1956. The Shodan House at Ahmedabad, a stunning complex of interlocking volumes beneath a parasol roof, offers a variation in the use of sunbreakers. Another example of open structure, the Sarabhai House at Ahmedabad, also completed in 1956.
In a park in Zurich stands the Heidi Weber Museum, a striking polychrome structure which was Le Corbusier's last work. The sociologist. For Le Corbusier, a house, no matter how beautiful, had little significance in itself. What counted for him was the interrelationship between the dwelling, its use for work, and its possibilities for leisure. He was concerned with urbanized man. Freedom for the individual. That is to say, space, sunlight, and open green areas for each and all of us. In 1942, he invented a scale of measurement based on human proportions, the modular. He had previously written, "Primitive man used to measure by the length of his face, his forearm, or his thumb." Le Corbusier decided to base all his architectural calculations on the requirements of a 6-foot man. At the age of 60 in 1947, he undertook his first great work, the apartment block in Marseille. Each apartment is designed on 2 levels. They all look out in 2 directions, east and west. Light is everywhere. A balcony gives each apartment an extension outside. It also gives shade in summer, but lets in light in winter when the sun is on its lowest course. But when this building was completed, a suit was brought against Le Corbusier for defiling the landscape. For 5 years, he worked on this great communal housing project, despite the difficulties of the immediate post-war period and despite repeated attacks on him in the press. But this imposing edifice ended by imposing its creator on the world.
The Marseille block was conceived as one of a group forming the Radiant City. 8 such blocks would have been grouped around a civic center in Saint-Dié in eastern France if Le Corbusier's plan for the reconstruction of this war-ravaged town had been carried out. For many years, Le Corbusier worked on the problem of reclaiming urban space with his cousin, Pierre Jeanneret. Together, they had founded an architectural studio in the Rue de Sèvres in Paris, where among their succession of international collaborators were Sert, Sakakura, Wojensky, Doshi, also Xenakis, who supervised the building of the monastery of La Tourette near Lyon between 1956 and 1959. Le Corbusier sited the building atop a steep slope. On the left, the windowless block of the chapel. On the right, the monastery block, lit through slanted frames of glass. The chapel, unsurpassed in its austerity, is a volume of silence.
city planner. Ha 80 anni Le Corbusier, il poeta dell'architettura. L'abbiamo incontrato a Firenze, dove in Palazzo Strozzi è stata ordinata una mostra di 220 pezzi che illustrano la sua opera. L'intérieur du baptistère et l'extérieur aussi. Honored and recognized only late in life, Le Corbusier had been planning cities for many years, though his designs were never carried out. For 40 years, he persisted in dreaming of ideal cities. In 1925, he produced the Voisin plan for reconstructing the center of Paris. It was called Utopian. He studied the skyscraper, using various ground plans, cross-shaped, fan-shaped, and Cartesian. In 1945, he envisaged 4 tall buildings as a focal point in Paris. The public cried sacrilege. On the Bay of Rio would have stood an apartment block with a freeway behind. Buenos Aires was to have a business section on the banks of the Rio de la Plata. And for 12 years, he continued replanning the town of Algiers, but his plans were rejected, like those for New York, Antwerp, and Berlin. He separated the different functions of a city. His Athens Charter of 1933 listed them as dwelling, working, recreation of the body and mind, circulation. The classification of urban zones accorded with the classification of man's activities. But what man? For Le Corbusier, man was of one type only, whether the city had a population of 30,000 or 1 million, whether it was in one part of the world or another. India proved his great chance. The Orient offered Le Corbusier the opportunity which Europe had denied him. Thus the man who once had said, "On one side are the primitives, on the other modern times," found himself working in a country which had just gained its independence, but was terribly handicapped economically by its backwardness. Thus the city had to be built with bare hands by impoverished laborers in grueling heat. Following a political redrawing of the map of India,
the state of Punjab had to give itself a capital city. Its administrative center consists of 3 immense buildings on a mile-long stretch at the foot of the Himalayas. In March 1956, in front of a considerable crowd, President Nehru inaugurated the new capital of Punjab. The French architect Le Corbusier, who had constructed the capital and outlined the plans of the city, attended personally the ceremony. 500,000 persons will be accommodated in Chandigarh. Chandigarh today, horizontal, spreading as far as the eye can see, its plan no longer discernible. Where there is order, there is harmony, Le Corbusier said. He always maintained that right angles were better than wavering lines, so he planned the city like a checkerboard. There are 7 main thoroughfares. Roads 1, 2, and 3 take the heavy traffic. Road 4 is for shopping. Roads 5 and 6 are feeders from and to city sections. Road 7 is a parkway. Such is the ambitious plan of this city, which is still free of major traffic problems. And what of the population which lives in Chandigarh? The majority are either construction workers or ministry personnel. Every morning, 10,000 employees go to work in their offices, which are at some distance from where they live. 4,000 of them work in the secretariat alone. At the opposite end of the esplanade is the High Court building. 30 years earlier, Le Corbusier had written, "Architecture goes beyond utilitarian needs. You use stone, wood, and concrete, and with these materials you build houses and palaces. That is construction. But suddenly you touch my heart, you do me good, and I am happy, and I say, this is beautiful. That is architecture. Art has entered in." Facing the High Court is the Assembly Building.
Neither Paris nor Moscow nor New York had ever offered Le Corbusier a project of this importance. But even 50 years of struggle had not shaken the convictions of this man who said, "Of this I am sure. I am right. I am right." Muito bem. Eu estou com uma notificação aqui de que eu estou com internet instável. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar o vídeo ou se vocês estão vendo no YouTube de vocês. Deu para acompanhar, professor. Deu? Legal. E essa trilha sonora, gente? O que vocês me dizem dela? Achei horrível, sinceramente. Bem Tem filme filmes de terror que a trilha sonora é menos assustadora que essa. Vocês sabiam que isso é música contemporânea? Música contemporânea. Quando eu estudava piano, eu toquei um compositor chamado Bela Bartók. Eu acho que o nome dele escreve assim. As músicas eram exatamente nesse estilo, só que eram composições feitas só para piano. E eu tenho visto muitos documentários feitos nesse mesmo período, entre os anos de 60 e 70, nesse mesmo estilo de música contemporânea. A música contemporânea tem essa característica não linear, né, em que você não tem uma cadência harmônica, como se tem nas músicas de antes e depois do período contemporâneo da música. Quer dizer, não é mais contemporâneo a nós, né? Ela é chamada de música... Talvez seja melhor a gente chamar de música moderna. Eu não sei como é que ficou para trás o nome disso, porque eu estudei isso com o nome de música contemporânea ainda nos anos 90, quando eu fazia curso de música. Eu estudei música quando era criança, até 97, 98 eu estudava música. E a música contemporânea tem essa característica não linear, de não haver encadeamento harmônico e de ter inserção de elementos que não são pertencentes aos instrumentos tradicionais. Então, a gente percebe que aparece o piano, que aparecem os instrumentos de cordas, que aparecem instrumentos de sopro, mas a gente ouve sons de animais, a gente ouve sons de madeira, de papel, de couro, de tecido, né? E aí eles procuram, os compositores e músicos da música moderna procuram experimentar os sons para inserir nas suas composições, nas suas execuções, né? Um cara que ainda hoje experimenta muito os sons que ele tem à sua volta e insere na música é o baiano, fez os tribalistas. Me ajudem aí, do The Voice Brasil. Carlinhos Brau. O Brau, né? Então, ele usa som de cerâmica quebrando, ele usa som de pingo d'água, ele faz as experiências mais malucas para
encontrar exatamente o som que ele quer inserir naquele momento, ou então ele de repente percebe, cara, esse som que eu queria, o som de uma folha de papel virando, de uma folha de papel amassando, aí pá, é isso que eu vou usar aqui. E aí ele faz uma vez, faz outra vez, não ficou legal, até que ele consegue inserir. Então, eu acho muito legais os documentários produzidos nessa época, porque eles têm não só a informação sobre o que a gente precisa, né? Eles, por exemplo, um documentário sobre Corbusier, que traz não só a informação sobre a obra, a vida e obra de Le Corbusier, mas que é produzido segundo uma estética de visualidade e de áudio, né, que é toda moderna. E eu acho isso bacana. A gente tem no cinema moderno brasileiro, pré-1964, pré-golpe militar, uma vertente de cinema moderno também, em que as cenas elas parecem meio toscas, os cortes são feios. Você vê uma cena acontecendo e a gente está acostumado a cena finalizar, ter um corte bem feito para começar a próxima cena, né? E uma característica do cinema moderno é justamente uma coisa que é muito parecida com a música moderna, com a música contemporânea, né? É que os cortes eles são muito bruscos, então a cena ainda está acontecendo e de repente já cortou para uma outra cena e a pessoa está falando, então o animal está correndo e você, gente, o que é isso? Sabe? Se você não sabe que está assistindo a um filme moderno, você, mas que filme doido? Não, o filme não é doido, é você que não sabe o que é cinema moderno. Você tinha que ter estudado o que era cinema moderno antes de assistir aquilo para você entender a estética. Então, é muito legal. Eu sugiro, inclusive recomendo, que vocês assistam Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ele é exatamente isso que a gente está falando, tá? Ele é um filme sensacional, sensacional na minha opinião. Ele é um filme que se passa no sertão do Nordeste. Ele mostra a realidade do Nordeste, da seca, da fome, tá? Ele é um filme que mostra a realidade brasileira, um filme a palavra que eu queria usar me fugiu agora. Ele é o típico filme que o sistema militar, no período seguinte, vai querer proibir, porque ele não é um filme divertido, ele é um filme, na verdade, muito longo. Então, para quem não topa assistir esse tipo de filme, vai achar cansativo e longo demais, tá? Ele não é um filme divertido, mas ele mostra uma realidade de Brasil que depois vai tentar ser escondida. Vai tentar ser escondida por muito tempo. Ele é um filme do cineasta, me fugiu o nome dele agora, olha, ele é 1964, na verdade ele é filmado em 63 ainda. Glauber Rocha, tá? Ele é um filme de Glauber Rocha. E eu não tenho certeza se ele é lançado ainda em 64. Olha, ele é considerado um marco do cinema novo, chamado de cinema novo, né, esse movimento. E ele foi a escolha oficial do governo brasileiro para representar o país no Festival de Cannes de 1964. Bom, o Brasil estava num caminho muito bom, né, com o cinema novo, com o cinema moderno, e depois a gente entrou naquela de porno chanchada, né?
porque esse tipo de linguagem que mostra a realidade crua do Brasil precisou ser ocultada. Mas vamos falar sobre o Corbusier. O que vocês percebem sobre a obra dele? Apareceram obras de todos os momentos da vida do Le Corbusier. No início do filme aparece um conjunto, que é um dos primeiros conjuntos que ele projeta, e no final do filme aparece um edifício que é o último edifício que ele constrói em vida. Né? Eu não estou dizendo que ele construiu algum edifício após a morte, né? Não. O edifício que ele construiu. Vocês percebem que ele tem fases diferentes? Ou não deu para perceber nesse documentário? Talvez não tenha dado, né? Ele tem uma fase mais retilínea, depois ele e mais acinzentada, talvez, mais monocromática. Depois ele passa para uma fase mais orgânica e mais colorida, mas colorida talvez não seja a melhor opção de expressão para isso, tá? Em que ele usa mais cores. Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque eu falei tudo isso até agora e ninguém falou nada. O Corbusier, ele será um dos arquitetos que vem ao Brasil como consultor. Ele é um dos grandes arquitetos que visita o Brasil no período moderno, e ele trabalha como consultor na obra, no projeto do edifício do Palácio Gustavo Capanema. Esse edifício é conhecido por vários nomes, tá? O Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, ele é conhecido como sede do MEC, conhecido como sede do Ministério da Saúde, e ele é conhecido por pelo menos mais um outro nome, como Palácio do MEC, não sei, tá? Da Cultura. Pois é, Ministério da Cultura, Ministério da Educação e Cultura, porque naquela época em que ele foi fundado, ele se tornou a sede do Ministério da Educação e Cultura, porque a cultura estava ligada ao Ministério da Educação no começo. Depois foi criado o Ministério da Cultura, separado do Ministério da Educação, porque são duas coisas que devem ser tratadas em separado, né? E recentemente o governo federal juntou de novo Educação e Cultura, voltando a chamar de MEC. E houve um tempo em que esse edifício passou a ser a sede do Ministério da Saúde. Eu não sei se o MEC dividiu o edifício com a Saúde, ou se ele foi sede só da Saúde, mas eu sei que depois foi construído um outro edifício ali próximo, na Rua México. Ele fica na Graça Aranha, eu acho. Foi construído um edifício ali próximo, na Rua México, para o Ministério da Saúde. Ou o Ministério passou para lá, enfim. Esse é um detalhe menos importante. E o Palácio Gustavo Capanema abriga até hoje setores do Ministério da Cultura, tá? Como setores de patrimônio histórico, a Funarte e outros que eu não sei citar. Já visitei muito rapidamente, apesar de todo o concreto e vidro que a gente vê por fora, ele é um edifício que possui muita madeira internamente, né? A gente vai estudar o Palácio Gustavo Capanema e no projeto dele, então, é contratada uma equipe de arquitetos brasileiros, mas eles não conseguem chegar a um consenso e o Corbusier é contratado para dirimir, não sei se vocês conhecem esse verbo,
as dúvidas, as dissensões, né, para resolver as questões. E, finalmente, eles chegam a um projeto que depois vai ser desenvolvido pela equipe. Aí o Corbusier vai embora, né? Então, é um projeto do Corbusier com a equipe, que inclui o Lúcio Costa, o Niemeyer e outros arquitetos importantes daquela época, principalmente da escola carioca de arquitetura. Tá? O Niemeyer, nessa época, era um arquiteto novinho, assim, quase estagiário ainda, ou estagiário, não sei, com certeza. E aí vocês notam no trabalho do Corbusier o quanto que o projeto dele está ligado a convicções teóricas, né? Porque ele era um pensador. E a gente vai falar mais sobre o Corbusier nas próximas aulas. A gente vai começar, inclusive, falando sobre ele, depois Gropius e o Mies van der Rohe. E o Corbusier, ele traz essa linguagem que vocês viram no projeto de Chandigarh, na Índia, do concreto nu, do concreto aparente, em que a gente consegue enxergar não só a textura do concreto, mas a gente consegue enxergar a textura da madeira impressa no concreto. A gente consegue enxergar as linhas da forma de madeira, né? Das divisões da forma de madeira no próprio concreto, que é algo que antes se escondia, era escondido pelo emboço, pelo reboco, agora é usado de forma plástica. E o Corbusier, ele é bem pioneiro nessa linguagem do concreto aparente, né, utilizando essa plasticidade da impressão da madeira, da forma de madeira no próprio concreto, que é uma plasticidade que vai ser muito bem apropriada também pelos brutalistas, tá? Num período seguinte. Então, quem está aí estudando brutalismo já fica sabendo que essa é uma das características de edifícios brutalistas. Não só o concreto aparente, como essa simplicidade de construção e essa impressão das texturas de tudo que foi utilizado na obra. O Corbusier, ele não é um precursor, ele é, na realidade, talvez o primeiro arquiteto dessa geração, da primeira geração, né, junto com Gropius. Ele desenvolve uma arquitetura pioneira, apesar dele viver a transição, porque ele está entre os puristas, ele está entre os cubistas. Quando a gente falou sobre o cubismo no semestre passado, em TAU 3, a gente falou sobre o Jeanneret, que é o Le Corbusier, tá? Então, o Le Corbusier, ele vai ter uma ascensão importante aqui nesse momento em que ele se torna referência no cenário mundial da arquitetura, tá? Pessoal, nós vamos ficar por aqui hoje. Quem entrou depois da chamada? Eu vi o Fauzi na sala. Fauzi, você está aí, né? Ou é só a sua foto? Eu, professor. Tá aí. Quem mais está aí? Alguém entrou depois da chamada? Não, né? Então eu vou registrar aqui a sua frequência. Tá, o 4. Frequência. E estamos encerrados, tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado por hoje. E até a próxima semana. Esperando que sem percalços. Eu vou passar uma leitura sobre Corbusier para vocês para a próxima semana. Tá bom? Sim, Jéssica.
eu só preciso retirar. Eu quero que vocês me cobrem duas coisas, tá? Roberta, você pode me cobrar essas duas coisas. Você me cobra aquele exemplo, tá? Da resenha, do uso da resenha. E você me cobra, por favor, o texto para a próxima aula, que eu vou tirar de um PDF grande, que eu tenho um livro inteiro em PDF, eu vou tirar um capítulo, tá? Para enviar só esse capítulo para vocês. Show? Eu posso colocar o livro no meu... Eu posso upar o livro e mandar o link para vocês, mas quem está com a internet ruim não vai conseguir baixar. Então, de qualquer forma, eu vou ter que cortar o capítulo e mandar o capítulo. Tá bom? Então, eu vou ter que fazer as duas coisas. Valeu, gente. Tchau, professor.